A distância entre o Brasil e os Estados Unidos parece ter ficado um pouco maior nessa manhã, mas não em quilômetros, em dólares. Enquanto o mundo tenta entender o tamanho do muro comercial que Donald Trump começou a erguer, o mercado brasileiro se equilibra entre o receio da taxação e a oportunidade de virar o parceiro da vez. E hoje a gente está recebendo o Gabriel Warian, analista-chefe da Cultura Capital, para entender se o Brasil consegue sair dessa tempestade comercial com os pés secos e o caixa cheio. Gabriel, seja muito bem-vindo. É um prazer falar novamente com você. Boa noite, Camila. Boa noite, Germano. Uma satisfação estar aqui novamente no Brasil Confidencial e comentando aqui sobre essa questão do tarifaço, né, que tanto mexeu conosco ano passado e esse ano vem mexendo novamente. A gente que achou que estava um pouco ali tranquilo em relação a isso, já com novos parceiros comerciais e também com as questões tarifárias de alguns setores, voltou em voga nesses últimos dias. Mas pelo menos é com uma boa notícia, né, Gabriel? Porque vamos lá, ó, diante de um protecionismo tão agressivo dos Estados Unidos, até que ponto a desvalorização cambial e a busca por novos mercados podem realmente fazer com que o Brasil se torne um refúgio estratégico para investidores nesse novo xadrez comercial? Olha, o Brasil, principalmente quando nós falamos de commodities e produtos onde as tarifas elas incidiram bastante, né? Ele é muito estratégico. Então, nós exportamos principalmente a parte de commodities, minérios, alimentos, carne bovina, café, suco, celulose, componentes também, né? Que é necessário, principalmente nessa corrida tecnológica que está tendo o mundo com as IAs. Então, a gente acaba se tornando um país estratégico para muitos desses setores. Então, o governo, quando houve já o tarifaço, ele correu atrás muito forte de novos mercados, não chegou ao ponto de suprir totalmente o que os Estados Unidos consumia, né, comprava, mas deu uma arrefecida, tanto que os balanços que vieram de várias dessas empresas no decorrer do ano foram balanços positivos, não foram balanços que assustaram tanto. Tanto é que, né, no final do ano a nossa bolsa chegou a bateu novos recordes históricos, puxado por esses papéis principalmente. Agora, além dessa questão imediata das exportações, como é que essa tarifa de 10% afeta a atração de capital estrangeiro para o setor produtivo brasileiro, considerando que o mercado norte-americano está, de fato, se tornando uma fortaleza mais fechada e custosa? Olha, não vai, o mercado norte-americano ele não vai deixar de comprar da gente, né? Nesse momento está em 10%, mas já tem notícias aí que realmente esses 15% virão. Donald Trump vai assinar ainda a medida que vai chegar ao teto máximo dessa tarifa, que é o chamado Trade Act de 1974, ele vai chegar a 15%. E nós não vamos deixar de vender para este país. Tanto é que produtos como, principalmente de alimentos, né, quando houve o tarifaço, aumentou muito os preços por lá. Então, nesses setores haverá não digo uma isenção, né, mas uma tarifa, de certa forma, menor para alimentar esse país que precisa controlar a inflação. Né? E para nós isso é muito bom, porque com esses novos mercados que foram abertos naquele período, e o Brasil ser um grande produtor, ele consegue, neste momento, suprir as necessidades dos novos mercados e também dos Estados Unidos, que não deixou de comprar da gente, diminuiu, mas também não deixou, nós não deixamos de exportar esses produtos. Gabriel, quando o Brasil teve aquele tarifaço de 50%, porque nós representamos 20% do comércio americano, né, que eles compram no exterior, 20% é brasileiro. A gente achou que com esse valor a gente não conseguiria sobreviver, não ia vender mais nada para os americanos, mas a gente continuou vendendo e os nossos exportadores, inclusive, tiveram boas remunerações lá no comércio americano, né? Tanto que alguns setores o faturamento foi bom. Agora, você acha que com esses 10% ou 15%, a gente vai continuar negociando até a exaustão para que as tarifas deles, né, também cheguem perto das que nós cobramos deles, que é em torno de 2%? Você acha que é possível aproximar alguma coisa dessa taxa mais próxima de zero? Nós não vamos chegar nessa taxa, não, Germano. Vai ficar uma taxa. Vamos falar com um geral, né? Por quê? Existem diversos setores. Quando houve o acordo, até então, antes, né, de ser anunciada a ilegalidade, vários setores
de exportação, eles abaixaram bastante a tarifa. Tanto é que com essa nova tarifa, alguns setores, poucos, mas foram prejudicados, né? E outros que foram favorecidos, como o setor de maquinário. WEG, né, que é uma ação, uma empresa que vende muito, exporta muito para os Estados Unidos, mais de 40% da sua produção é exportada para os Estados Unidos, sofreu muito, porque ela ficou de fora desse acordo. Então, quando nós falamos de um geral, né, nós não vamos chegar nesse patamar de 2%, como acontece conosco, não. Vai ser, assim, um patamar aí em torno de 8%, 7%, mas né, nós temos que lembrar que Donald Trump ele não ficou nada satisfeito com essa ilegalidade. Lembrando que essas 10% ou 15% é para, no máximo, 150 dias. Tem muita água para correr ainda e pode vir outras tarifações, outras taxas, algumas outras brechas que pode ser encontrada aí para sobretaxar. Então, nesse momento, nós temos que aproveitar, estreitar os laços que já estavam, de certa forma, acalmados, né? O Lula ele foi muito sábio na fala dele quando foi questionado, não citou nomes, não citou nada, se saiu bem nisso, porque nós sabemos que a nossa tarifa ela foi uma das mais altas do mundo, justamente por causa de questões políticas. E nós começamos a entrar no período de corrida eleitoral. Então, a gente, enquanto ficarmos mais quietinhos, calmos, tendo bons relacionamentos com os Estados Unidos, com o Oriente Médio, com a Europa, para nós está ótimo, está tranquilo. Gabriel, o Ariane, deixa eu te perguntar uma coisa. Já que a gente está num momento de negociação e que todo mundo fala que o Brasil devia negociar com os americanos as terras raras, os metais preciosos que nós temos aí e que os americanos não têm, e que a gente tem a segunda maior reserva mundial, a gente não deveria logo de cara assim, já abrir mão dessas renegociar essas terras raras com os americanos para ter uma contrapartida para negociar valores mais baixos das tarifas deles? Germano, é uma situação muito cautelosa essa das terras raras, né? Nós temos o nosso principal parceiro comercial, nós sabemos que é a China, né? A China ela é uma boa pagadora, uma boa compradora dos nossos minérios, dos nossos produtos de terras raras, né? E houve uma boa conversa dos Estados Unidos com a China para comprar deles, né? Então pode ser que acabe sendo um tiro no pé. O Geraldo Alckmin, quando ele começou as tratativas para diminuição das nossas taxas e tudo, isso foi muito comentado. Então, nesse momento, eu não vejo uma situação muito boa a gente colocar logo, abrir logo para eles, não. As conversas, elas irão acontecer, elas estão acontecendo, né? Não é tão simples assim quanto, temos as terras raras, vamos negociar aqui, vamos diminuir, a gente entrega. Não é bem assim, porque nós temos também ótimos parceiros comerciais ali que também estão interessados nelas, que caso tenha algum entreveiro aí, não, para nós seria muito pior do que o tarifaço. Bom, para quem está chegando agora, a gente está conversando hoje com o Gabriel Ariane, analista-chefe da Cultura Capital, sobre as tarifas do Trump e o impacto aqui no Brasil. Gabriel, com o Brasil mantendo uma relação pragmática com a China, que nem você falou, essa nova postura americana pode acelerar ainda mais a nossa integração com o bloco asiático, ou isso coloca a gente em uma zona de risco geopolítico? Nós estamos muito, na questão geopolítica, Camila, nós estamos muito bem. Como eu falei, nós temos boas relações tanto com os Estados Unidos, agora, né, uma boa relação com a China, uma boa relação com o Oriente Médio, somos bons exportadores para eles, eles também são muito bons pagadores, pagam certinho, pagam muito bem os nossos produtos, nossos commodities principalmente. Então, assim, e quando houve a abertura de novos mercados, com a Índia, com a China, né, comprando além do que estava sendo planejado naquele momento, nosso comércio, nossas relações melhoraram ainda mais. Até por isso que nós estamos um pouco mais calmos e muito mais tranquilos em relação a esse momento, né? Fomos nos principais produtos brasileiros mais isentos, né, de certa forma, desse tarifaço, e nesse momento a gente tem como ficar mesmo
mais quieto, mais calmo, deixa eles resolverem por lá. Vamos ver o que Trump vai falar. Ele vai ter uma fala hoje, né? Não podemos esquecer que agora à noite ele vai fazer um discurso. Não sabemos ainda qual vai ser o tom desse discurso, e nisso a gente fica de olho, aguardando. É um momento na qual a gente observa, para depois a gente tomar as nossas atitudes. O que a gente poderia ter feito, foi feito. A conversa para diminuir as tarifas em muitos dos produtos que para nós era muito pesado, carne bovina, café, suco de laranja, celulose, a parte de petróleo, né, minérios, isso tem um grande peso para nós, para o país. Isso foi conversado, foi tudo acertado, né? Agora vamos aproveitar esse momento de taxa baixa, continuar com a nossa bolsa, que hoje também bateu um novo topo histórico, um novo recorde histórico, e ficar mais tranquilo. Dinheiro estrangeiro está vindo para cá. Agora, no campo da indústria nacional, tem algum setor específico que seja mais resiliente a essa sobretaxa linear, ou o impacto vai ser sentido de forma igualitária por todos os exportadores? Como eu falei, alguns setores eles foram mais prejudicados do que outros, né? Quando estava com o acordo, no setor de maquinários ele ficou de fora, Camila. Então, WEG, né, uma indústria muito grande aqui do nosso país, nesse momento ela foi uma das empresas brasileiras que mais se beneficiou com a decisão da Suprema Corte. E em contrapartida, alguns setores foram prejudicados, né? Ficaram para trás aí nessa tarifa. O setor principalmente de carne, celulose, máquinas, eles tinham, setores de alumínio, né, de siderurgia, de automotivos e peças, eles estavam com uma taxa menor do que desse momento. E agora eles tiveram uma taxa maior. Só que para o país é uma porcentagem que não vai afetar tanto assim as empresas e as exportações. Você acha, Gabriel, que a gente devia aproveitar, o Brasil, né, nesse momento, devia aproveitar para fechar logo esse acordo com a União Europeia, correr um pouco em torno disso, para evitar essa dependência? Porque hoje a gente depende da China em 30%, dos americanos em 20%. Só esses dois mercados já tomam tomam a metade do nosso produto exportável, né? Acho que devia aproveitar e ampliar logo esse comércio com a Europa para a gente ter mais uma oportunidade de novo mercado a desenvolver? Com toda certeza, Germano. Ter dependência de algum país ou somente é muito complicado, né? Nós somos muito dependentes hoje da China, e isso nos preocupa muito. Quando nós temos um minério de ferro por lá, que a construção civil não está avançando como era o previsto, isso afeta diretamente a nossa questão de vale, minérios em geral. E isso, você abrindo novos mercados e tendo novos compradores, isso, em tese, é muito bom. O ponto é, os Estados Unidos, mesmo sendo com as tarifas e tudo, é um ótimo pagador. Ele paga muito bem. Então, não podemos correr para fazer esses acordos e fazer acordos de qualquer forma com valores inferiores, né? As empresas não estão preparadas para isso. Com o tarifaço, vimos que conseguimos abrir novos mercados foram abertos, conseguimos atender. Com o acordo, conseguimos atender esses novos mercados e continuar atendendo os Estados Unidos. Agora, com esse novo acordo, se houver, né, e acredito eu que aconteça esse novo acordo e que vai ser muito satisfatório para nós, também conseguiremos atender essa demanda da União Europeia. Gabriel, a gente teve aí uma decisão favorável da Suprema Corte Americana, que apesar de ser conservadora e alguns juízes, inclusive, terem sido nomeados pelo Trump, mas é uma Câmara conservadora, ela deu um freio grande nessa iniciativa do Trump de impor qualquer taxa, e eles chegaram a impor 200% para a China, depois recuaram, né? Agora, você acha que isso aí, essa decisão da Suprema Corte, ela dá um pouco mais de segurança aos países, né, como o caso do Brasil e outros que têm grande comércio com os americanos, dá uma segurança maior na hora de pensar em negociar esses contratos do futuro, de saber que o Trump não é o único senhor, não é o dono da bola?
Germano, eu ouvi uma frase hoje e para mim ela faz muito sentido, né? Hoje os parlamentares, né, dos Estados Unidos, eles são conservadores, mas não são trumpistas. Então eles não vão fazer as coisas conforme ele pensa, né? Então, e nós estamos vendo isso muito forte. Um ponto: os investidores não gostam de indefinição. Nenhum investidor gosta de indefinição. Então, quando você tem uma indefinição em um país, principalmente um dos maiores países do mundo, isso traz uma indefinição para o mundo inteiro. Então, não é só o Trump, não são só os parlamentares, é o país como um todo. E é exatamente por este motivo que tem vindo muito capital estrangeiro saindo de lá e vindo para cá. E não só para o Brasil, para vários países, México, alguns países aqui da América do Sul também estão recebendo esse capital estrangeiro, porque neste momento não estão com tantas indefinições, tantas indecisões, mesmo nós, com esse período de corrida eleitoral que costuma ser muito polarizado, muito complicado, né? Então, por lá, tranquilidade, nesse momento, enquanto o Trump estiver aí mordido e tudo, não haverá para os investidores. Para nós, muito bom, porque vemos capital estrangeiro entrando por aqui, né? Nossas bolsas, várias ações batendo topos históricos graças a esse capital estrangeiro, que já superou e muito o capital estrangeiro que entrou o ano passado, né? Então, para nós, isso, de certa forma, essa confusão deles ali é muito boa. E tem um outro ponto também. Por lá, Trump, ele bate muito forte na questão da taxa de juros. Ele nomeou, o Jerome Powell, ele já foi nomeado, né, que hoje é o presidente do Fed, o Banco Central Norte-Americano, ele foi nomeado pelo Donald Trump na primeira passagem dele. E agora ele nomeou o Harsh, que vai entrar em abril. Março deve ter uma manutenção na taxa de juros, e tudo diz que, mesmo com o Harsh assumindo, em junho também teremos manutenção de taxa de juros lá nos Estados Unidos, mesmo sendo uma pessoa nomeada por Donald Trump. Aí que nós vamos ver como que ele vai se comportar nesse momento. Porque se o parlamento, se os políticos por lá não estão totalmente de acordo com ele, e se o Banco Central norte-americano também não está, não sei como que ele vai conseguir controlar tudo isso, não. Ele vai ter que dar uma acalmada nos ânimos. Agora, Gabriel, para a gente encerrar, para o investidor que está assistindo a gente, qual é o principal indicador que deve ser monitorado nessas próximas semanas para entender o real tamanho do impacto dessas tarifas no fluxo de caixa das empresas brasileiras? Para o nosso fluxo, para o mercado como um todo, nós ficamos de olho no chamado S&P VIX, né? O S&P 500 VIX, a gente é chamado de índice do medo. É o índice da Bolsa de Chicago, onde tem lá as 500 maiores de opções, né, das 500 maiores empresas norte-americanas, e ele indica qual que é o sentimento dos investidores em relação ao mercado. Quando ele está muito alto, acima de 10%, acima de 7%, os investidores, né, 7% positivo, os investidores estão com muito medo. Quando ele vem com um valor menor, os investidores estão muito animados. Então, nós vimos hoje um VIX muito alto, em torno acima de 6%, trazendo todo esse medo lá dos Estados Unidos. Nesse momento, deu uma queda, 6,95%, ou seja, os investidores deram uma animada, provavelmente estão animados com a possibilidade da fala dele, né? Tanto é que como os investidores ficaram tão animados, mais capital estrangeiro entrou aqui. E outros dados, né, que nós temos que ficar de olho, que um deles foi até divulgado hoje, é a Receita Tributária Federal e os investimentos estrangeiros diretos. O investimento estrangeiro direto de janeiro veio com 8,17 bilhões de reais, em contrapartida dos 7 bilhões de dezembro, né? E, lembrando, novembro teve um déficit de 5,25 bilhões. Então, assim, muito capital de fora entrando aqui no nosso país. E vamos ficar de olho também, obviamente, no Ibovespa, que é o principal índice da nossa bolsa, que está num rally de alta, batendo topos históricos, muitas ações performando
muito bem graças a toda essa situação. Foi uma série de fatores que corroboraram com isso. Então vamos ficar de olho também nesse nosso Ibovespa, que deles é o mais fácil da gente ficar de olho. Com certeza. Acho que o cenário é de incerteza, mas também de readequação para quem consegue ler os sinais do mercado global com antecedência. Gabriel Arian, muitíssimo obrigada pelas explicações e pela disponibilidade em falar aqui com a gente, viu? Eu que agradeço, Germano, eu que agradeço, Camila, muito obrigado, boa noite a todos. É um mercado, uma situação muito cautelosa, mas que também dá muitas oportunidades. Vamos aproveitar elas. Boa noite, Gabriel.